Boa noite a todas e todos. Meu nome é Ivo Lesbopan, sou coordenador do ISER Assessoria, membro da Coordenação Nacional do Movimento Fé e Política. Essas duas entidades, instituições, se articularam para organizar esse debate de hoje, cujo tema é "E depois da pandemia?", está aí na nossa tela. Qual o nosso projeto de sociedade? Nós temos discutido muito a conjuntura atual, em inúmeros debates, inúmeras rodas de conversa, textos, excelentes análises sobre a situação atual e por que chegamos até aqui. Mas poucos temos discutido o amanhã. Ou melhor, como fazer a transição do tipo de sociedade e economia que temos hoje, que tem gerado todos esses problemas para nós, para um novo tipo de organização socioeconômica ambientalmente sustentável. Como é que a gente faz essa passagem do momento que nós estamos para essa outra situação que nós desejamos e que é necessária? Para nos falar sobre isso, nós convidamos duas pessoas, Carmen Silva, que é do SOS Corpo de Recife, da Articulação de Mulheres Brasileiras e Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma do Sistema Político. Mantenha os microfones desligados enquanto não estiverem falando. Carmen Silva e Antônio Martins, diretor do site Outras Palavras e também da Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma do Sistema Político. Cada um terá 20 minutos para sua fala inicial. Depois nós colocaremos as questões levantadas pelos participantes e, novamente, cada um terá um tempo para responder a essas questões, entre 15 a 20 minutos na segunda fala. Eu vou passar imediatamente a palavra para a Carmen, para poder nos falar os seus 20 minutos. Quando tiver a 3 minutos de terminar, eu vou mostrar o papelzinho com vocês com o númerozinho 3. Tá bom? À vontade, Carmen. Obrigada, Ivo. É uma satisfação poder estar aqui com vocês, do ISER, do Movimento Fé e Política, e também com o Antônio, que é um companheiro da Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma do Sistema Político e também parceiro do SOS Corpo. A gente contribui com Outras Palavras, numa coluna quinzenal. Então, fico muito satisfeita de podermos conversar hoje sobre um tema tão desafiante. Especialmente nessa noite, e para falar de pandemia, eu queria dedicar esse momento para uma companheira que nós aqui do Fórum de Mulheres de Pernambuco, que é o movimento local da Articulação de Mulheres Brasileiras, acabamos de perder. Então, Josefa Conceição, vai para ti, que era uma das pessoas mais profundas que eu já conheci na minha vida, as reflexões que eu vou trazer aqui hoje. Então, eu queria trazer aqui para vocês umas ideias que resultam dos debates que eu tenho feito nesses espaços, que eu estou, que o Ivo apresentou. Então, o tema é muito instigante, e eu vou, então, quando tem uma brincadeira, de quando a gente não sabe escrever um de 60, a gente escreve 2 de 30, né? Então, eu vou pegar o tema aos pedaços para poder encarar esse desafio. Eu vou pegar a primeira parte, né? E depois da pandemia. Primeira questão que eu queria levantar é: haverá um depois? A gente pode pensar que ocorre uma situação dessa no mundo que foi causada pela forma que o capitalismo se desenvolveu, né? Da forma predatória em relação à natureza e com o grau de urbanização que gerou. Isso parece um momento do mundo, né? O que provocou essa pandemia. Então, é possível a gente pensar em um depois da pandemia, no sentido de que a pandemia acabe? Essa pergunta ela tem sido levantada por muita gente, porque ela indica o risco de termos entrado numa era das pandemias, né,
que se agrava, lógico, em países como o nosso, que tem um governo autoritário, ultraneoliberal, mas que atingiu o mundo inteiro. A probabilidade de que a gente fique muito tempo, especialmente nesse tipo de país como o nosso, nessa pandemia, e que também a gente possa ter uma sucessão de novos vírus e tal, é alta. Não está dado que vai acontecer, mas a probabilidade é alta. Essa pandemia, ela jogou luz sobre as desigualdades sociais, tanto as desigualdades internacionais, né, em relação aos países, como as desigualdades econômicas, sociais, de sexo, de raça, de etnia, porque ela é causada por esse sistema capitalista da forma que ele se engendrou, mas, por outro lado, ela expõe, né, as vicissitudes desse sistema. E, ao expor, ela abre as condições de possibilidade para a gente debater a segunda parte do tema, que é qual é o nosso projeto de sociedade. Bom, o projeto pós-pandemia dialoga com o projeto pré-pandemia, né? Mas não está dado. Não está dado que a pandemia gere uma nova sociedade, nem para o bem nem para o mal. É uma disputa, né? A ideia tem sido muito debatida de que essa experiência fará nós, seres humanos, aprendermos a viver melhor, com menos, fará os homens adultos fazerem seu próprio trabalho doméstico, que as pessoas vão passar mais tempo com os filhos, a solidariedade comunitária, a articulação da economia local, bom uso das redes sociais para a militância. Todas essas ideias, elas se baseiam na realidade, tudo isso aconteceu. E, obviamente, nos serve para construir alternativas, para construir esperança, para disputar os rumos do futuro. Mas é uma disputa, porque, ao mesmo tempo, nessa pandemia, os ricos ficaram muito mais ricos. Os pretos e pobres são os que mais morreram. Os governos autoritários, como é o caso do Brasil, o governo Bolsonaro, recrudesceu sua política de morte, aumentou também as possibilidades de controle na vida cotidiana com as formas, as novas tecnologias para a vida digital. O poder médico se fortaleceu, porque para a gente combater o obscurantismo, a gente teve que defender a ciência, e ao fazer isso, acaba por fortalecer o poder médico sobre os nossos corpos. Então, tudo isso é bastante complicado. Para a gente pensar um projeto de sociedade, a gente precisa analisar o como estamos, e eu não vou entrar muito nessa análise, né, até porque a gente faz muito isso, mas eu vou pegar por um outro aspecto, que é a gente precisa discutir quem é o nós desse nosso. Quando a gente discute quem é o nós, fica mais possível delimitar os rumos desse projeto e também como construí-lo. Quer dizer, dependendo do tamanho do nós, fica mais largo ou mais estreito o nosso projeto. Quer dizer, se o projeto do pós-pandemia for derrubar Bolsonaro e Mourão, que já é muita coisa, muito importante, né, derrubar esse governo, com certeza essa ideia de nós vai ser muito mais ampla, né? Esse nosso projeto vai ser muito mais amplo. Se a gente pensa o projeto no sentido de construir uma alternativa de modo de organização que contemple a democratização do poder, alternativas econômicas sustentáveis ecologicamente e justas socialmente, que retome o comum, que enfrente o racismo e o patriarcado, então, para isso, o nós fica muito mais reduzido, né? Nós temos menos gente que quer essa radicalidade, que não significa que a gente não deva disputar corações e mentes para que essa radicalidade aumente. Então, o caráter contraditório desse momento histórico, ele abre possibilidades de reorganizar a construção do futuro, entendendo
que é uma disputa, né, que ele será completamente disputado. Mas, para isso, o momento exige da gente alargar, eu estou dizendo da gente, assim, do campo de esquerda, né, alargar sua visão de sujeito político. Exige fazer um debate que vá além de partidos, eleições, ou de partido timoneiro da luta social, né? Pelos dois âmbitos, eu acho que restringe muito. É preciso entender os movimentos sociais como forças políticas que são sujeitos dessa construção de projeto. Isso implica dizer que os sujeitos da luta feminista, da luta antirracista, da luta indígena, da luta ambiental, da luta pela laicidade do Estado, da luta pela democratização da internet, são sujeitos que contribuem autonomamente e não subordinadamente a uma orientação única. Contribuem para a gente construir um projeto de forma coletiva. Mas isso é preciso construir relação entre sujeitos autônomos e não sujeitos subordinados a uma orientação única, supostamente vinda da classe trabalhadora. Supostamente aqui é porque essa orientação única, ela parte da ideia de contradição principal e secundárias. Pensa a relação capital-trabalho como contradição principal. Não compreende a consubstancialidade das relações sociais e como as contradições que engendram esse sistema articulam as dimensões de classe, de raça, de sexo, de etnia. Se não parte desse entendimento, o projeto é menor. Mas o projeto se constrói no debate de ideias, mas também se constrói nas lutas e, fundamentalmente, nas lutas antissistêmicas. Porque se a gente quer derrotar o sistema, e a gente entende que o sistema é esse monstro de três cabeças, né? O racismo e o patriarcado, de forma articulada com o capitalismo, que entende que são relações sociais de dominação e exploração que conformam esse sistema, e não que é econômico as relações do sistema capitalista, mas as do racismo, as do patriarcado são culturais. Não funciona assim. O colonialismo engendrou todas essas relações sociais. E não é à toa, né, que as pessoas que estão nos piores lugares, nos lugares que são sustentados pelo racismo ambiental, nas periferias, então são exatamente as pessoas pretas, né? Que as mulheres negras são chefes de família, né? Então, isso não acontece por acaso, é uma articulação sistêmica. Então, para isso, para construir o projeto, além do debate de ideias, a gente precisa se perguntar quais são as lutas antissistêmicas. Bom, essa é uma questão que eu queria trazer aqui para a gente discutir. Eu entendo que são lutas antissistêmicas aquelas lutas que são capazes de promover, na sua proposta, uma fissura no sistema de dominação e exploração, que é uno, que é articulado, que se expressa nas relações sociais contraditórias, mas relações sociais de exploração e dominação, que geram essas lutas, além de elas gerarem essas fissuras, né, pequenas fissuras, rachaduras nesse sistema, elas, com suas conquistas, são potenciais, elas têm uma capacidade potencial de gerar novos patamares nas contradições que a gente vive. Então, quando a gente conquista uma vitória de uma luta antissistêmica, a gente não apenas tem uma vitória de uma pequena luta, mas se é uma luta capaz de apontar alguma fissura ou capaz de elevar a consciência para um outro patamar, para perceber com mais profundidade as desigualdades, então eu estou colocando isso como uma luta antissistêmica. Eu poderia citar várias, que eu acho que são fundamentais para o nosso debate de ideias durante e no pós-pandemia, se houver, né? E são fundamentais para a nossa articulação política que seja capaz de construir força para essas lutas, né? Então,
Eu vou tomar a questão da taxação das grandes fortunas e a renda básica de cidadania. Quer dizer, ela é uma luta central. E por que ela promove uma... Eu estou articulando essas duas porque eu acho que, para defender a renda básica de cidadania, é mais forte se a gente defende tirar dos ricos, para garantir que todo mundo tenha o mínimo para poder entrar no jogo. Se a gente faz essa luta articulada, que fissura a gente opera no sistema? Primeiro, a gente tira dos ricos. Não vai fazer com que os ricos não continuem lucrando, eles continuarão, porque a gente segue estando num sistema de exploração. Mas a gente botou uma cunha e a gente consegue elevar o patamar do debate político. O debate político não fica no modelo anterior, que vamos fazer uma política social de distribuição de renda. Está articulando o direito a ter uma renda básica de cidadania, o direito a ter o mínimo a partir do qual você opera nesse mundo, com tirar dos ricos para poder promover isso. Então, essa articulação, ela ajuda. Vou dar um outro exemplo muito forte e para a gente do movimento feminista extremamente central. A legalização do aborto. Quando a gente discute a legalização do aborto nos termos em que a gente discute no movimento feminista, a gente está partindo da análise de que as mulheres que têm uma melhor condição financeira, hoje no Brasil, se elas têm uma necessidade de abortar, elas pagam, fazem com anestesia nas melhores condições sanitárias possíveis, voltam para casa e amanhã está tudo bem. Quem mais morre com o aborto hoje sendo criminalizado no Brasil são as mulheres negras e as mulheres pobres, porque o Sistema Único de Saúde está proibido de atender as mulheres em situação de abortamento. Só pode atender aqueles do chamado aborto legal, que, na verdade, quando o Código Penal criminalizou o aborto, deixou duas possibilidades, depois foi conquistada mais uma, que é em casos de estupro, em caso de risco de morte da mãe, e agora, por uma medida do STF, em caso de anencéfalos, de fetos anencéfalos, que não têm a sua vida possível saindo do útero. Então, legalizar o aborto, ele tem uma perspectiva também de diálogo com as condições econômicas e sociais de vida. Só para dar o exemplo de como ele se articula com o racismo e com o capitalismo. Porque, para nós mulheres, tem a ver com a autodeterminação reprodutiva como princípio, ou seja, com a ideia de que nós somos sujeitos, nós podemos decidir as nossas vidas. Mas também tem a ver com justiça reprodutiva, porque a gente entende que é fundamental que a gente tenha o direito ao aborto para ser atendida no SUS, mas entende também que é fundamental que as mulheres que engravidam e essa gravidez não veio num bom momento, possam decidir com condições garantidas para criar seus filhos. Então, se elas decidirem ter, elas precisam ter as condições garantidas para isso. Se elas decidirem não ter, elas precisam ter as condições garantidas para isso. Então, o conceito de justiça reprodutiva que é trazido pelo feminismo negro, ele nos dá essa defesa. E isso é uma luta antissistêmica, porque ela coloca em xeque exatamente as condições de existência. Outra, vou dar um exemplo eu estou pegando exemplos assim, bem concretos. A questão do desencarceramento. Quem é preso hoje no Brasil? Quem lota as penitenciárias? Exatamente o povo preto, o povo pobre. Então, se a gente toma o desencarceramento como uma medida para a gente repensar o modo de organização social, implica em a gente repensar política de segurança, implica em a gente colocar o debate das condições de vida, implica em a gente colocar o debate do racismo institucional, implica em a gente colocar o problema do desemprego, da precarização, o que gera, o que faz com que só pretos e pobres estejam no sistema carcerário hoje.
Então, eu vou dar só um último exemplo em relação à questão da democratização da comunicação. Quer dizer, se a gente pensa que a comunicação é um direito, isso implica em a gente ter controle social sobre os meios de comunicação. Pegar o caso da internet e pegar as consequências que a internet, sendo privatizada, tem nas nossas vidas. O grau de possibilidade de controle e de comercialização, tanto dos nossos dados, como da nossa subjetividade, de captura da nossa subjetividade que a internet tem, existem vários estudos demonstrando. Se você pensa a democratização, o controle social da internet, a internet como algo público, você está enfrentando os tubarões do comércio, você está enfrentando os tubarões da tecnologia, você está enfrentando uma área do capitalismo que mais se desenvolve ultimamente. Então, essas lutas, que eu estou dando um exemplo dessas lutas, porque eu não creio que um projeto de sociedade vá se construir porque uma organização... 3 minutos. Beleza. Organizei mesmo para dar tempo, mas eu não creio, só para finalizar, que um projeto de sociedade vai ser um projeto que uma organização política, um partido, um movimento, possa desenhar para que todos os lutadores e lutadoras do povo sigam. Um projeto de sociedade ele vai se construir no debate de ideias e na articulação de ideias e também no processo de articulação política entre as várias lutas que consigam envolver, né, todos os movimentos, todo o campo político e, ao envolver, construir esse campo político. Eu penso que no projeto não é algo que simplesmente vai ser escrito a partir dos debates, mas ele vai ser construído no processo de luta política, de articulação. Então, eu acho que por isso é muito importante a gente enquanto campo de esquerda, rever as práticas articulatórias que não consideram o conjunto dos sujeitos políticos que estão em lutas e o conjunto das lutas como centrais na construção do projeto. Então, eu acho que eu queria trazer esse debate, né, um debate que a gente faz muito na articulação de mulheres brasileiras, no movimento feminista como um todo, que é o debate do feminismo ser compreendido como uma força política. Mas, quando a gente pensa isso, a gente não está pensando só no nosso movimento. A gente está pensando que o conjunto dos movimentos sociais precisam se construir como sujeitos autônomos e ser entendido pelos outros dessa forma. E por aí é que a gente pode construir um projeto de sociedade. É um pouco essa contribuição que eu queria trazer para o nosso debate e agradecer também a oportunidade, né, de poder trocar com vocês, aguardar aí a intervenção do Antônio, que já sei de antemão que vai ser brilhante, e as conversas por aqui, né, com as questões que forem trazidas para a gente dialogar. Então, obrigada, Ivo, e vamos seguindo. Muito obrigado, Carmen. Muito obrigado por sua contribuição, que não vai parar por aqui, não. Daqui a pouco voltarás. E queria transmitir também os nossos sentimentos, nós que estamos participando desse debate, pela companheira que se foi hoje, que você falou logo no início. Josefa. Eu vou passar a palavra, então, agora para o Antônio, para poder nos falar. Obrigado, Ivo. Obrigado, Carmen. Vocês estão me ouvindo direitinho? Perfeitamente. Obrigado, gente. É uma tristeza não olhar vocês, olhos nos olhos. Acho que a gente já participou de alguns debates anteriores, umas 2 ou 3 vezes, nos meses recentes. Agora só eu estou falando, eu não estou vendo vocês. Eu sinto até uma certa vergonha, porque a Carmen fez uma fala muito articulada e eu vou expressar mais
três ou quatro ideias com uma certa indignação e angústia. Primeira ideia. As quatro ideias são mais ou menos a seguinte. Primeira, é um engano achar que os fatos, a conjuntura que a gente está vivendo, tudo isso expressa um avanço do capitalismo. O capitalismo vive uma crise profunda. Segundo, o projeto que chegou no governo, o projeto que reúne ultraliberais e ultradireitistas, está num impasse. Há enormes brechas para aproveitar as contradições que surgem nesse impasse. Terceiro, não existe oposição. A oposição se demitiu, há um enorme vazio, todo o espaço que poderia ser ocupado não o é, porque é como uma partida de futebol em que um dos times resolvesse jogar 5 minutos durante os 90. Não há ação, não há construção de perspectiva para que um grande contingente da população brasileira possa se sentir representado, atuar, agir. E quarto, essa situação toda exige uma certa transformação dos nossos programas, dos nossos modos de enxergar a luta de classe, dos nossos modos de intervir na luta de classes. Os velhos programas ajudam pouco, a gente tem que se abrir para novas transformações e está faltando isso no Brasil. Existe uma grande oportunidade de fazer isso no Brasil. Vamos lá. Primeira questão, vocês observem, eu acho muito sábia a articulação do Emanuel Wallerstein, que morreu há um ano e pouquinho, quando ele dizia já há uns 10 anos que, na opinião dele, o capitalismo estava vivendo uma fase terminal, ele não iria sair desse processo. O capitalismo que ele vê não é simplesmente um sistema de dinheiro, gera mercadoria, linha, gera mais dinheiro, força de trabalho, meios de produção, mas era o capitalismo como um sistema global, como um sistema mundo, como ele dizia, que inclui essas relações de produção, mas inclui o eurocentrismo, por exemplo, inclui a dominação política, econômica, militar, ideológica, dos países eurocêntricos sobre todo o resto do mundo. Ele dizia que isso estava em crise e que disso podia sair, que a gente não podia comemorar, porque disso podia sair um mundo muito mais democrático e mais igualitário, mas poderia sair também um mundo muito pior, que resgatasse as características de exploração, de espoliação, de hierarquia, de desigualdade do capitalismo e as levassem muito adiante, né? Vamos analisar um fenômeno contemporâneo para mostrar a crise do Ocidente, a expressão do eurocentrismo, né? Nós vamos ter eleições nos Estados Unidos daqui a um mês. Outras Palavras vai publicar amanhã ou segunda-feira um texto muito bonito de um antropólogo colombiano-canadense, eu não me lembro o nome dele exatamente agora. Ele mostra como os Estados Unidos, de um país coeso, de um país que, apesar de todas as suas desigualdades e contradições, tinha um sentido, a regressão desse país para um país que perdeu, inclusive, não só a noção de nação, mas a noção de coletividade, a noção de interesse comum, um país dominado pelo individualismo, um país que perdeu a ideia do comum, a ideia de que aquilo que acontece com as pessoas que estão do meu lado me afetam,
onde todo mundo está disputando o último naco da bolacha, digamos assim. Isso está expresso nas eleições que virão agora, que serão certamente contestadas. Isso vai, exceto se, na hipótese de hoje, improvável, esperamos que seja real, do Biden conseguir uma vitória expressiva, esmagadora, conseguimos uma vitória muito expressiva já nas eleições, sem contar os votos pelo correio, mas a grande chance de uma comoção nacional, de uma disputa judicial que pode demorar semanas ou meses. Estados Unidos perderam completamente o sentido de unidade nacional. Pode até ser bom para o resto do mundo, porque se a gente retrocede e analisa tudo o que eles, como sociedade unida, fizeram de ruim para o conjunto do mundo, mas, de qualquer forma, expressa um grande declínio desse processo, desse projeto do Ocidente. Tem um texto que a gente publicou há alguns dias, que eu vou tentar jogar aqui na lista para vocês. É um texto de um documento traduzido por um economista muito bacana da USP, o Eleutério Prado. Ele mostra um outro aspecto desse mesmo fenômeno. Uma coisa que a gente não se dá conta muito, mas é o declínio do PIB e o declínio continuado nos últimos 40 anos, em especial das taxas de lucro nos países centrais do sistema capitalista. Outro indicador de crise, porque nós sabemos que, do ponto de vista das relações capitalistas, o indicador mais importante não é o bem-estar da sociedade, não é a garantia de sistemas de infraestrutura, de transporte coletivo, de saúde, é o lucro. É muito interessante, porque esse gráfico mostra como as taxas de lucro, que eram bastante altas, apesar de haver condições de trabalho dignas no pós-guerra, de haver uma certa redistribuição, elas foram caindo até os anos 70. Vem o neoliberalismo, elas vivem um pequeno avanço e elas caem completamente de novo, porque o neoliberalismo não é capaz, no mundo todo, de resolver uma questão que é garantir o mínimo de igualdade e o mínimo de acesso aos bens necessários a uma vida digna. Isso vai sendo... As taxas de lucro caem desde um primeiro suspiro que o neoliberalismo oferece, mas elas caem constantemente a partir, mais ou menos, dos anos 90, e continuam caindo. A pandemia vão cair muito mais. Então, assim como um pano de fundo, com um contexto mais geral, eu acho que isso é muito alentador, porque significa que nós não estamos numa situação em que aquele sistema que a gente mais identifica como responsável pela desigualdade, pela devastação, esteja nadando de braçada. Ele está em crise, e essa crise gera esses fenômenos gera o fascismo, como gerou nos anos 30. E o Brasil é um dos países que mais sofre isso, por uma série de circunstâncias que a gente pode talvez debater. É um país colonial, é um país em que a desigualdade, o conservadorismo, a incapacidade de enxergar o outro psiquicamente tem 500 anos. É um país em que houve algum avanço nos últimos 20, 30 anos. Esse avanço, em boa medida, correspondeu aos governos de esquerda, mas é um país em que se cutucou a onça com vara curta, de certa maneira.
É um país em que esse conservadorismo, tanto esse conservadorismo da desigualdade, quanto esse conservadorismo moral, hipócrita, racista, patriarcalista, ele cutucado, ele ressurge como um monstro que volta para nos agarrar. Porém, existe uma contradição desse processo que é expresso pelo Bolsonaro, e ela está visível nos dias de hoje, exatamente nos dias de hoje, e numa questão muito central e muito específica, que é o dilema em que o Bolsonaro entrou. O Bolsonaro é o dilema relacionado aos R$600, ao auxílio emergencial, a tentativa dele, do Paulo Guedes, de construírem juntos a Renda Brasil, agora chamada de Renda Cidadã. Com a pandemia, eles promoveram um conjunto de medidas de socorro ao sistema financeiro, de socorro aos cassinos financeiros. 1,2 trilhão de reais foram transferidos em várias modalidades para esse cassino financeiro, e o Paulo Guedes e o Bolsonaro quiseram dar uma esmola de R$200 mensais, 6,60 por dia, para os mais pobres e mais atingidos pela pandemia. Houve uma luta social muito importante, isso virou R$600. Os R$600 são vistos hoje não só como salvadores de milhões, dezenas de milhões de pessoas da fome, como salvadores da economia, só que chegou numa situação em que o Bolsonaro, ao mesmo tempo, precisa manter os R$600, porque ninguém sabe o que vai, ou algum porque nem ele, nem ninguém sabe o que vai acontecer com a popularidade sua quando isso acabar. E, ao mesmo tempo, ele, que cometeu tantos crimes políticos, tantos crimes... Ele é um criminoso político e um criminoso comum também. Ele é um sujeito que vai ser preso, certamente, quando a gente sair dessa... Ele precisa, para se manter no poder, o apoio da classe dos bilionários, da classe do 0,1%. Nenhum presidente que tivesse feito 1/100º do que ele fez sem o apoio dessa classe, que controla o judiciário, quem tem enorme poder na política, enorme poder na mídia, que está ganhando nas bolsas de valores quando a economia está despencando, que está ganhando nas aplicações financeiras em geral. Essa classe é a classe que realmente sustenta o Bolsonaro. E essa classe não deseja mais o que eles chamam dessa folia da exceção da pandemia, que permitiu que se a gente for analisar, o auxílio emergencial é um programa de transferência de riqueza 10 a 20 vezes mais potente do que o Bolsa Família. Ele realmente transfere 50 bilhões de reais por mês do conjunto da sociedade para os mais necessitados. A taxa de pobreza e a taxa de miséria, as duas despencaram. Fruto da luta social e fruto de uma captura que o Bolsonaro fez desse processo. Porém, a carruagem está virando abóbora. Os cavalos, corcéis estão virando ratinhos, porque a oligarquia financeira diz para o Bolsonaro, como está dizendo em boa parte do mundo, essa farra acabou. Essa exceção que foi aberta, na qual os estados podiam criar dinheiro e distribuir dinheiro, muito para o sistema, para o cassino financeiro, mas um pouquinho também para os mais pobres, isso tem que acabar. Então, isso gera um impasse gigantesco para o próprio Bolsonaro. Ele desejaria manter, de alguma maneira, a popularidade que conquistou, prolongando os R$600, ou seja, os 300, para um número maior de pessoas, mas a oligarquia financeira diz não.
Essa farra não pode continuar. O Rodrigo Maia diz, nada de precatórios, ainda bem, nada de tirar da saúde. Os jornais dizem todos os dias, se quiser manter algum auxílio aos pobres, tem que acabar com o abono salarial, tem que congelar os benefícios da Previdência Social. A gente não sabe quem é mais reacionário desse ponto de vista, se é o Bolsonaro ou se é a oligarquia financeira. De qualquer jeito, isso cria um curto-circuito gigantesco, porque ele precisa manter esse apoio. Ele se desgastou muito em relação aos grandes donos do poder. Ele, se não mantiver esse apoio junto aos mais pobres, vai ficar na mão desses donos do poder, coisa que cria um outro curto-circuito, porque eles precisam, ao mesmo tempo, de alguém que apareça como mais independente, como mais antissistema. Se ele virar um títere, se ele virar um Alckmin, ele perde toda a sua força política. Então, existe um curto-circuito gigante. A terceira questão, não sei quanto tempo mais eu tenho a impressão que mais 5 minutos eu vou resumir muito. É que não conheço, acompanho a política do Brasil há 40 anos, pelo menos. É uma situação em que haja tanta ausência de oposição. Vocês veem o conjunto de oportunidades que essa situação ofereceria. Muitos de vocês têm mais ou menos a mesma idade e se lembram que em condições muito mais adversas, na ditadura, com a censura à imprensa, a oposição estava permanentemente, mesmo a oposição liberal, a oposição moderada, representada pelo MDB, estava permanentemente escrutinando os atos do governo, criticando, dialogando na medida do possível com a sociedade. Esse processo está completamente ausente no Brasil de hoje. A ideia dos R$600, que seriam base por uma renda básica, e que poderiam servir como instrumento de propaganda, de esclarecimento da população, do desmascaramento do Bolsonaro, quem do nosso campo defende? Quem do nosso campo com expressão? Tem a Rede Brasileira de Renda Básica, tem a plataforma, tem nós aqui, em outras palavras, tem muitas publicações alternativas, mas quem com interlocução, com capacidade de falar para os milhões, defende isso? A oposição se acostumou com seu aspecto institucional, não quer se contrapor com nenhum setor do poder importante e, por isso, se recusa a fazer um diálogo mais amplo com aqueles que poderiam realmente transformar a situação, aqueles que seriam os interlocutores de um processo de transformação mais profundo. Então, essa é uma exceção brasileira. Muitos países estão vivendo situações muito difíceis. Nós vamos ter eleições agora na Bolívia, nós vamos ter, no começo do ano, eleições no Equador, nós vamos ter eleições nos Estados Unidos. Na Bolívia, por exemplo, há uma perseguição atroz às lideranças mais de esquerda, mas existe uma luta política real, encarniçada. Aqui não existe. Não é verdade que exista estou terminando aqui, uma tendência unívoca para a direita no mundo. Existe uma queda do centro político, o fim da estabilidade política, e isso abre caminho tanto para as ideias de ultradireita quanto para ideias de transformação da sociedade, que a gente chama aqui, em outras palavras, de pós-capitalistas. Essas ideias não são, para terminar,
muito sumariamente as ideias da ultra-esquerda. Não é dizer que só a revolução salva, que tudo que se faz para obter conquistas parciais é reformismo e deve ser desprezado. Ao contrário, essas ideias do pós-capitalismo significam que é preciso empurrar a sociedade mercantil o máximo possível, é preciso transformar aquilo que é mercadoria em direitos, é preciso, por exemplo, estabelecer o reino dos comuns, debatendo isso. A pandemia, num certo sentido, favorece, ao mostrar a importância de instituições como o SUS, debatendo a importância de criar as instituições do comum, de criar a educação de boa qualidade, de excelente qualidade, educação em que o filho do pobre tenha as mesmas condições do que o filho do rico, como a educação pública, os transportes, a saúde, a transformação das periferias, a construção de redes em que os brasileiros possam se deslocar por ferrovias, por exemplo, por todo o território nacional, a garantia do acesso ao saneamento básico. Isso bebe muito, inclusive, tanto de algumas experiências do socialismo real, com todas as suas contradições, assegurava o comum, assegurava os direitos a uma vida digna para todos, quanto de experiências da própria social-democracia, que nos 30 anos do pós-guerra também assegurou um ambiente de condições de vida digna para a maioria. Mas é preciso construir essa nova agenda. Essa agenda não se resume a eleições, essa agenda não se resume a grandes líderes, vamos dizer o nome, o Lula, o Ciro Gomes, esperando que a sociedade não se mobilize para que eles, no final das contas, possam se apresentar como os grandes candidatos a vencer o Bolsonaro. Nessa hipótese, é possível, inclusive, que nós sejamos derrotados daqui a 2 anos, porque, num certo sentido, essa ideia de alternativa, de antissistema, esse ressentimento que é justo das maiorias, contra um arremedo de democracia, contra uma democracia de fachada que foi aumentando cada vez mais a desigualdade, esse sentimento é real. E esse sentimento está sendo capturado pela extrema-direita. Eu acho que a gente, talvez o elemento-chave para a gente sair dessa sinuca seja a gente recapturar a ideia do antissistema, não como uma forma de destruir a democracia, não como uma forma de exaltar o individualismo exacerbado, como faz a extrema-direita, como fazem os ultracapitalistas, mas para propor uma forma de democracia aprofundada, uma forma de garantia dos direitos aprofundada, de redistribuição de riqueza. O Brasil nunca teve um estado de bem-estar social, mas um estado de bem-estar social que seja muito mais profundo, inclusive, do que aqueles que houve na social-democracia. Eu acho que a gente precisa construir isso, e há espaço para construir esse projeto, e que talvez a gente deva deslocar o centro do nosso esforço, não só da nossa esperança, mas do nosso esforço, para construir esse projeto, algo que talvez não vai ter repercussão imediata nas instituições, mas que vai falar muito para a maioria da sociedade. Eu passei do tempo, obrigado, e debatemos a seguir. Obrigado, Antônio, colocando mais questões importantes para enfrentar esse momento que nós estamos vivendo. Eu vou colocar algumas questões, talvez a Carla, que está dos bastidores, coloque alguma também aqui, exponha. Não são necessariamente perguntas, mas podem ser perguntas ou comentários. Newton diz que nós temos de pensar um projeto que possibilite, é isso que vocês estão tendo de falar, né, que possibilite a vida plena para cada pessoa. O Silvino, lá do Sul, pergunta para vocês, para onde nós estamos indo?
Eurides estava no meio da fala da Carmen, ela diz: capitalismo, racismo e patriarcado estão interrelacionados, na linha do que a Carmen estava falando, né? Newton novamente coloca a questão da internet, lembrando esse documentário que está passando aí agora, o Dilema das Redes. Ela está mostrando aqui, está aparecendo aí na tela. Isso está ligado às possibilidades que teremos para construir outra sociedade. A Helena comenta a crítica à centralidade do PIB levantada pela Kate Hayworth, aquela que escreveu Economia Donut, está promovendo um outro tipo de economia, divulgando outro tipo de economia, Economia Donut. Até pergunta, a partir do momento que a Carmen estava falando sobre cunhas, mas o Antônio também falou de não cunhas, mas brechas. Que cunhas nós temos? Enfim, vocês têm agora mais ou menos o mesmo tanto de tempo para desenvolver as ideias que vocês tiveram de apertar nos 20 primeiros minutos e essas questões que as pessoas estão colocando aqui. Só comentar que vários fizeram comentários que foram muito boas as exposições, muito provocadoras. Continuem. Por favor, Carmen. Tá joia. Então, que bom que está provocando a gente para pensar, né? Porque esse momento que a gente vive também é um momento muito emburrecedor, né? É um momento que as pessoas estão se sentindo muito pouco desafiadas a pensar, assim, ou o momento, a derrota é tão acachapante, a situação é tão difícil, que muita gente fica plasmado diante, né, da dimensão do absurdo que a gente está vivendo. Então, esse exercício de pensar é a nossa história, né? É o que a gente quer que todo mundo faça na vida, né? A gente não vai construir um projeto que seja de muita gente se não tiver muita gente pensando. Então, eu acho muito bacana. E aí eu queria dialogar com as questões, mas, e também dialogar com o Antônio em alguns aspectos. E eu vou começar por essa questão de botar uma cunha, que é uma coisa que realmente é importante, né? Que até eu trouxe. Veja, nós estamos num momento muito difícil, mas essa análise que o Antônio fez sobre a direita no mundo, né? Eu queria dialogar com isso. Eu vi alguns estudos realmente demonstrando que a direita, obviamente, cresceu no mundo, ganhou presidências em vários lugares e tal. Mas quem foi derrotado foi o centro, eleitoralmente, pensando do ponto de vista eleitoral. Quem foi derrotado foi o centro. Ora, se isso confere, aponta para a gente um campo de possibilidades muito maior para um avanço da esquerda. Mas, para isso, a esquerda tem que querer fazer um processo que envolva mais gente, que alargue as suas ideias, que responda às necessidades que estão colocadas para a vida social de uma forma mais ampla. Então, isso seria botar uma cunha, quer dizer, perceber o que está ocorrendo no mundo e tentar articular debate de ideias, lutas que possam fazer com que a gente saia desse momento não para pior, né, mas para melhor, porque a possibilidade de sair para pior, ela existe, ela é mais forte e ela opera também na inércia do campo de esquerda. Então, assim, o risco de sair para pior é muito grande. Porque até isso que eu falei, né, da ideia de antissistema, que é a ideia de você confrontar o sistema, que do nosso ponto de vista é um sistema, é um monstro de três cabeças, né, um sistema capitalista, racista e patriarcal. Quer dizer, a ideia de sistema mundo do Wallenstein, ela dialoga
mais com essa nossa ideia do que pensar apenas como sistema capitalista. Então, eu acho que, se a gente pensa por aí, a gente precisa organizar processos de lutas e processos de debate que estejam articulados e que contemple questões que são trazidas por um conjunto, uma miríade de sujeitos que estão organizados na sociedade e que não vão ter, como o Antônio colocou, e eu acho muito, muito bacana essa ideia, não vão ter o peso de um líder de oposição que aí vai apoiar a renda básica. Alô? Não vai. Não vai. Porque nós estamos no momento no Brasil que essa discussão não está sendo colocada pelos supostos, né, grandes líderes e tal. Então, a gente precisa construir isso desde baixo. A gente precisa construir articulações locais, potência a partir dos movimentos sociais, que possam colocar em evidência ideias que ganham corações e mentes na sociedade brasileira, né? Eu vou dar exemplos concretos. Assim, a gente, pegando, por exemplo, essa onda antirracista que aconteceu. Quer dizer, aconteceu uma onda de mobilizações durante o momento da pandemia e que foi muito forte e que colocou a discussão do enfrentamento ao racismo em um outro patamar na sociedade brasileira. Então, mesmo partidos políticos que nunca se importaram muito com isso, estão agora colocando candidaturas de pessoas negras, de mulheres negras. Claro que há uma tentativa de absorver, mas se a gente gerar movimentos irresistíveis que sejam capazes de conquistar corações e mentes para uma perspectiva de mudança, a gente não vai fazer isso a partir de uma liderança, de uma organização, de um partido. A gente vai fazer isso a partir de práticas articulatórias capazes de encontrar o que temos em comum, né? Eu trabalho com alguns exemplos, mas não é algo assim que se define a prioristicamente. É algo que, de repente, ganha a possibilidade de ser. Então, colocar uma cunha está aberto para as possibilidades de que movimentos irresistíveis acontecem na sociedade e que têm capacidade de amalgamar toda uma articulação de múltiplos sujeitos que se colocam na perspectiva de transformação social. Não estou dizendo com isso que, a partir daí, nós vamos ter um processo revolucionário. A minha esperança quanto a isso ela não é tão grande. Mas que a gente tenha capacidade de, a partir disso, gerar um novo patamar para as lutas, um novo patamar de consciência na sociedade brasileira. E, por isso, a luta da comunicação e da internet ela é tão central. Porque a capacidade de capturar as nossas construções subjetivas que a comunicação tem hoje é muito grande, né? Porque ela é uma comunicação de ponta a ponta, quer dizer, as pessoas podem ser produtoras de conteúdo? Podem, porém, toda a forma como a comunicação está organizada faz com que a gente não seja, né? E com que a gente disponibilize a nossa vida para o que não nos interessa, né? Então, eu acho que, de fato, como falou o Newton, a gente quer uma vida plena. Uma vida plena é uma vida com condições para o viver, que aí passa por todas as políticas que o Antônio falou. Então, a gente precisa ter condições para viver no nosso local, condições para nos deslocar, condições de nos alimentar, sem estar subordinado às grandes corporações de alimentação, às grandes corporações da indústria química, né? Condições de qualidade do nosso viver. Mas a vida plena também é uma perspectiva, aí parafraseando Paulo Freire, né? É uma perspectiva do ser plenamente. As condições para construirmos a nós mesmos e a nós mesmas
com liberdade, com autonomia. Então, da forma como a gente está vivendo, não é apenas a condição material. Nós precisamos disputar o mundo imaterial, né? O mundo das ideias e como ele se articula e como ele incide dentro de nós. Então, eu acho que isso é muito importante para essa ideia que eu acho bem bacana, que é a ideia de vida plena. E queria dialogar também com o Silvino. Como vai, Silvino? Dialogar com essa inquietação, com essa pergunta. Para onde nós estamos indo? Eu não sei, mas eu apostei a minha vida toda e sigo apostando em acreditar que nós estamos indo para um mundo melhor. Porque isso me move, essa crença. Me anima, né? Mexe profundamente com o meu ânimo, positivamente, me dá esperança. Eu gosto que a gente pense que a luz que a gente pode ter nesse momento, ela não vem de fora, ela não vem de uma liderança iluminada, ela vem do que a gente pode construir na nossa vida local, da nossa capacidade de articulação com outros que pensam a partir de outras vidas locais, de outras demandas que não as nossas, individualmente ou coletivamente. Então, a capacidade de gerar diálogos intermovimentos, a capacidade de assumir a vida local e a organização da vida nas comunidades, né? A capacidade de reivindicar a partir de propostas que sejam amplas, né, e que possam gerar mais apoio de mais gente. Então, são capacidades que vêm a partir do que se constrói. Não vai rolar uma luz, né, algo que venha de fora. Isso vai ser a partir de nós mesmos. Nós temos a possibilidade de resistir a essa situação que nós estamos vivendo. Eu super estou de acordo com o Antônio de que a ideia de antissistêmica ela tem que incorporar a construção democrática. E uma democracia que democratize o Estado, que democratize a economia, mas que democratize também a vida social. A gente, no feminismo, a gente fala muito, né? É assim, democracia na cama e na rua, né? Não só a democracia no sentido do que a gente, inclusive, constrói muito na plataforma, né? Que é da articulação entre os instrumentos de democracia direta, plebiscito, referendo, lei de iniciativa popular, com os instrumentos de democracia participativa, conferências, conselhos, tal, com a democracia representativa, democratizando a forma de organização dos partidos, alterando a forma das eleições. A gente defende a eleição, a mudança para que a eleição seja feita em lista fechada, debatendo programas partidários para a sociedade, e essas listas compostas com alternância de sexo e de raça, para que o voto seja mais qualificado, seja um voto programático, e que a gente acabe com a subrepresentação das mulheres, das pessoas negras. A gente defende essa tríade aí na plataforma, mas ela não é suficiente. A gente entende também que a comunicação é parte do sistema de poder, que o judiciário é parte do sistema político. E esse golpe que a gente viveu em 2016 e que se arrasta até agora, ele demonstra exatamente como essa visão que a plataforma tem, de que o sistema de político incorpora também os meios de comunicação e o poder judiciário, estava correta, né? Estava muito correta. Porém, a gente precisa ir além disso, né? A gente precisa hoje discutir a democratização da vida social. Então, nós estamos num período que tem muitas condições de possibilidade para o recrudescimento fascista no Brasil, mas não só no Brasil. A gente está vivendo isso.
Então, a gente precisa discutir, por exemplo, o direito à desobediência civil, né? A gente precisa discutir autogestão, a gente precisa discutir o enfrentamento do racismo e do sexismo na sociedade. A gente precisa construir formas, né, de comunicação popular, de economia popular, de auto-organização comunitária, que tenha capacidade de nos manter vivos e ativos, ainda que a gente tenha um recrudescimento do fascismo. Acho que as eleições têm sua importância, têm seu valor, eu também concordo de que não passa só por aí, mas tem seu valor. E nós estamos aqui num período também, num período eleitoral, né? Agora, em 2020, a gente tem eleição para os municípios. E os municípios, a municipalidade, é aquilo que está mais próximo da vida cotidiana, né? É que está mais voltada ali para as questões de como a gente se desloca, né? Se vai de ônibus lotado ou se vai de bicicleta, do que a gente come, como é que a gente tem acesso à alimentação, se é agroecológica, se é industrial, tem a ver com a nossa saúde, se a gente vai ser atendido no programa de saúde de família ou se a gente vai para uma UPA, né? Ou se não tem atendimento, tem a ver com a escola básica, a escola de nossos filhos, se ela vai se manter como uma escola presencial ou se ela vai ser imposta pelas corporações da internet, que ela seja só uma educação virtual, né? Então, o município ele tem a ver, por exemplo, com o enfrentamento da violência contra as mulheres, ele pode ter medidas para sanear o pandemônio que a gente vive nas periferias em termos de violência hoje, né? Como é que a gente está pensando também esse momento? Porque a gente não vai, se a extrema-direita, os grupos que se amalgamaram em torno do bolsonarismo, tanto partidários como as forças políticas e econômicas, né? Os militares e os milicianos, o grande capital financeiro, mas também setores do agronegócio, meios de comunicação, ainda que alguns agora estejam revendo um pouco isso, né, para ver como é que ganham mais. Se tudo isso conseguir, todas essas forças que se amalgamaram em torno do bolsonarismo, elas saírem vitoriosas nas eleições municipais, isso amplia as condições de possibilidade para uma vitória em 2022 do presidente Jair Bolsonaro, para um autogolpe, para um recrudescimento da perspectiva autoritária e fascista que ele vem tentando construir. Se as forças de extrema-direita não saem vitoriosas na eleição municipal, amplia-se as possibilidades da esquerda, tanto partidária como também da esquerda movimentalista, a esquerda social. Só que, para isso, é preciso um esforço de articulação. Eu não nutro a esperança de que isso venha de grandes lideranças. Se fizesse esse esforço, eu ficaria bem feliz, muito feliz, mas não nutro essa esperança. Eu acho que a gente tem que construir a partir da nossa capacidade de articulação mesmo e da nossa capacidade de ter uma profunda inserção no local, de territorializar as nossas lutas, né, e de levantar as nossas bandeiras com muita força e com muito ânimo. É um momento, inclusive, difícil para falar isso, porque é um momento em que a gente convive com essa pandemia, que tem nos tirado tanta gente, né, e tirado em circunstâncias, inclusive, que a gente não pode sequer abraçar as pessoas para chorar junto, né? Tudo isso gera uma condição subjetiva muito difícil, né, para a gente pensar e articular processos de luta que tenham esse potencial de ser irresistível e de alimentar o nosso ânimo e de mobilizarem nossos corações. Mas a gente não tem outra alternativa que não seja essa. É preciso reconstruir, e é preciso reconstruir em outras bases,
articulando os diferentes sujeitos de luta, um projeto que se faça a partir das nossas lutas, e não de cima para baixo, né? Então, acho que era esse diálogo que eu queria trazer, queria fazer com as pessoas que contribuíram aí no debate, e que venham muitos e muitos mais debates desses. Obrigada, Ivo. Nossa, obrigada, Carmen. Nós é que temos a agradecer. Mas fica mais um pouquinho aí que a gente quer ouvir o Antônio, o que ele vai dizer. Antônio. É um prazer. Tá. Mais uma vez, peço desculpa por não fazer uma fala tão organizada e boa quanto a da Carmen. Algumas coisas provocadoras. Eu acho que esse debate sobre o que a Carmen chama de 3 cabeças do monstro, capitalismo, o patriarcalismo e o colonialismo, em especial o racismo, a gente tem que dar um passo adiante, e a gente está em condições de dar esse passo adiante. Eu acho que esse passo, aqui no Brasil, é claro, e ele envolve ir além da negação. Nós tivemos, durante muitas décadas, a negação marxista. A negação marxista dizia assim, que a luta de classe está em primeiro lugar, que todas as demais questões, as questões de raça e as questões de gênero, vão ser resolvidas com o advento da sociedade socialista. A crítica dessa concepção está bastante feita, ela não tem mais presença no nosso debate importante. Mas eu acho que, como reação a isso, surgiu um identitarismo que é igualmente sectário e que é igualmente castrador das transformações que a gente pode realizar. Num certo sentido, ele tem muito a ver com o que a Judith Butler chama do feminismo liberal. É assim, as mulheres e os negros, bem colocados, se salvam da discriminação que os brancos bem colocados fazem contra si e se esquecem da luta política mais geral, e a disputa se reduz a um absurdo como as mulheres negras querendo impedir mulheres brancas de usar turbantes, ou como a crítica sectária que é feita contra pessoas como a Lilia Schwartz. Eu acho que no Brasil as 3 opressões se misturam tanto e a gente tem tantas condições de criar alternativas que sejam ao mesmo tempo anticapitalistas, antipatriarcalistas e antirracistas. Eu acho que a expressão que expressa tudo isso é descolonização. Você imagina, por exemplo, um programa que assegure a educação de excelente qualidade, a melhor educação, como educação pública. Ela é, ao mesmo tempo, anticapitalista, porque tira da esfera da mercadoria um bem, um serviço essencial. Ela é, ao mesmo tempo, antipatriarcal, porque ela oferece às mulheres, que são as maiores vítimas de um sistema educacional falho, a condição de compartilhar a criação dos seus filhos com a maior parte da sociedade, e ela é antipatriarcal, antirracista, porque, evidentemente, os maiores prejudicados por nós termos um sistema de educação segregado são os negros, porque os brancos têm a escola que podem pagar, e aos negros é relegado a escola de segunda categoria em que se transformou hoje a escola pública. Então, existe, e eu acho que a gente precisa explorar isso, a gente tem que ir além do sectarismo que o marxismo dos anos passados defendeu,
Mas ir além do identitarismo burro, que imagina que defender os negros ou defender as mulheres sem fazer a transformação social vai ser possível, imaginando políticas que vão conseguir. É absurdo não enxergar que num país como o Brasil, um país colonizado, um país extremamente patriarcal, é absurdo não conseguir enxergar que as políticas que vão nos livrar da mercantilização são as mesmas políticas que vão nos livrar do patriarcado e são as mesmas políticas que vão nos livrar do racismo. Eu chamo a atenção, por exemplo, que a Carmen falou muito para a renda básica. A renda básica é a política que vai desmercantilizar o trabalho, que vai evitar que cada pessoa, para comer um prato de comida, seja obrigada a vender o seu corpo e a sua inteligência para um patrão. Ela vai ter o direito a ser humano garantido por ser humano. Mas é exatamente essa que vai favorecer, essencialmente, os negros, que são os trabalhadores de segunda categoria, e vai permitir que as mulheres que são submetidas pelo patriarcalismo, até a própria, com todos os seus limites, a própria Bolsa Família, ao transformar as mulheres nas destinatárias dos valores transferidos pelo Estado, conseguiu isso. Então, eu acho que nós estamos na fase já, passado o mecanicismo marxista, passado o identitarismo que reagiu a isso, mas reagiu de uma forma talvez tosca, a gente construir políticas anticapitalistas que sejam ao mesmo tempo antipatriarcais e antirracistas. Eu acho que é um desafio do nosso tempo, é um desafio do qual a gente não pode abrir mão. A Carmen e as perguntas falaram também na rearticulação dos movimentos sociais. Eu acho que está na hora da gente começar a ter isso como uma tarefa muito séria, porque eu acho que a crítica ao amortecimento dos partidos é cômoda, se ela não leva a uma proposição de uma outra forma de articulação da sociedade que luta contra esse sistema, em especial hoje contra o bolsonarismo. Eu acho que está muito claro que os partidos perderam aquilo que os ligava às transformações sociais dos 200 anos depois da Revolução Francesa, que era a expressão de uma parte da sociedade, a expressão dos interesses, não só a expressão panfletária dos interesses de um setor da sociedade, mas o desenvolvimento de estudos, de pesquisas que tornassem hegemônicos, no sentido gramsciano, esses interesses. Como vamos fazer com que a educação pública seja hegemônica num partido de esquerda contra a ideia de que a educação privada é o melhor que há nos partidos de direita. Os próprios partidos de esquerda perderam completamente a capacidade de formulação. Eu estou muito convencido que desse mato não vai sair coelho, mas eu estou muito convencido também de que não adianta fazer essa crítica, que fazer repetidamente essa crítica é entrar numa situação de acomodação em que a gente se torna, num certo sentido, dependente e parasita dessa crítica. Se nós estamos tão conscientes que, por causa da institucionalização profunda e talvez, muito provavelmente, sem volta, os partidos políticos não são mais capazes de pensar nisso, porque eles estão tão envolvidos em projetos eleitorais que eles só pensam nisso, que toda a energia deles está concentrada em estratégias de eleição,
às vezes não só de presidente, mas dos pequenos interesses de deputados, vereadores, senadores, seus mandatos, suas assessorias. Então, nós temos que criar uma alternativa. Eu imagino, em sequência ao que a Carmen falou, que a gente devia focar boa parte da nossa energia política, da nossa energia criativa, em pensar formas alternativas de articular a sociedade. Porque eu não gosto da ideia do small is beautiful. Eu não gosto da ideia de que cada um vai fazendo o seu quadrado, de que cada um fazendo o seu pequenininho, a sociedade vai ser melhor. Existem, principalmente numa sociedade como a nossa hoje, completamente globalizada e completamente hierarquizada, certas alavancas que definem o destino de todo mundo. Não adianta eu fazer um trabalho de hortas comunitárias durante anos, se vem uma política e uma penada rapidamente, como o Ricardo Salles está fazendo, passa uma boiada sobre, por exemplo, todo o esforço de preservação dos manguezais e das restingas. A gente tem que disputar isso também. A gente não pode ficar no local. A gente não pode achar que small is beautiful. A gente tem que mexer nas grandes alavancas. A gente tem que mexer nas alavancas do poder. Isso exige articulação, isso exige reflexão, isso exige principalmente formulação política. Quais são as políticas que podem mudar essas relações? E muito mais do que isso, que podem estabelecer diálogo com o conjunto da sociedade. Eu acho que a gente tem que ter a ousadia de misturar essa rearticulação com essa ideia de sair. Isso não significa desvalorizar o pequeno plano. Isso não significa dizer que as pessoas que... Isso é um fenômeno muito comum hoje e é natural que seja assim, porque a política institucional dá muito pouca esperança para as pessoas. Então, muitas pessoas se refugiam com razão no espaço em que elas podem agir, no pequeno espaço. Eu acho isso meritório, isso é valoroso. Mas eu acho que nós precisamos dizer a essas pessoas que elas precisam agregar essas experiências locais, essas vitórias, esses impasses, esses desafios, essas retransformações que elas fazem para uma luta mais geral, e sem a qual não vai ser possível transformar o mundo. Eu queria dialogar com o Silvino Reck, meu querido. Eu estava numa conversa outro dia com um pessoal dos luteranos, e acho que tem a ver com isso que você fala. No final do diálogo veio uma conversa sobre fé. Eu que me considero uma pessoa agnóstica, fiquei pensando em como aquilo me sensibilizava. Foi uma fala muito bonita. Eu acho que, de certa forma, a fé, digamos assim, a fé concreta, tem a ver com você manter a palavra é ruim, mas manter a crença em alguns valores, manter a aposta em alguns valores, em que o valor da solidariedade é maior que o valor do individualismo, em que o valor da repartição, do compartilhamento é maior que o valor da acumulação, em que o valor da colaboração é melhor que o valor da competição desenfreada, embora algum tipo de competição não seja ruim, em que o valor do comum é melhor que o valor do privado. Esses valores todos, muitas vezes, ainda não têm políticas que o chancelem.
porque nós estamos justamente numa crise das velhas políticas emancipatórias e num grande esforço de criar as novas. Nós não criamos as novas ainda. Isso é um grande esforço. Mas eu entendi aquela provocação daquela pessoa como a história de que, mesmo que não tenhamos todas as fórmulas prontas, a fé, ou seja, a aposta em que alguns valores vão levar a humanidade adiante e vale lutar por eles, essa fé é muito valiosa. E aí eu me lembrei de um escritor peruano, o Manuel Escorça, jornalista também, que escreveu, entre muitos livros, O Bom Dia para os Defuntos, e que ele criou um personagem que era o Agapito Robles. Esses personagens todos são ligados à luta social peruana, que no período dos anos 60 e 70 foi muito forte, principalmente entre os camponeses, e enfrentou concretamente o latifúndio, e com algumas vitórias importantes. Mas, enfim, a luta era muito difícil. E esse Agapito Robles dizia uma coisa que acho que está relacionada com a fé e com a pergunta do meu querido Silvino sobre qual o futuro. O Agapito dizia assim: essa luta vai durar muito mais que a minha vida. Por isso eu vou fazê-la. Acho que a fé tem a ver com isso. É assim, nós estamos certos de que alguns valores são muito importantes. Pode ser que eles não prevaleçam enquanto a gente viva, mas eles fazem a gente viver. É isso que eu acho. Meu Deus, muitos desafios. Carmen e Antônio, vocês colocaram questões muito importantes para nós. É muita alegria que eu estou coordenando esse debate, doido para falar também, mas vocês falaram muito mais do que eu seria capaz de dizer. Fala aí, Ivo. Não, obrigado. Eu pedi para vocês falarem. E os comentários vão nessa linha. Tem debates aqui no chat também. Vamos ver se a gente junta isso depois, para lembrar para todos, tanto quem assistiu, que quem não tiver assistido ao debate, vai ficar disponível depois do debate, né? Vamos manter, então vai poder ser acessível. Eu vou precisar de ir lá para pegar as notas que eu não consegui anotar. Muita coisa para a gente continuar. E não vamos parar o debate por aqui, né? Nós vamos ter de fazer novos debates nessa linha, muitas questões que a gente precisa desenvolver. Tá bom? Muito obrigado para vocês. Muito obrigado pelo convite e obrigado, Carmen. Você que organizou muito melhor do que eu, que fui meio anárquico aqui. Desculpa por ter sido assim. Que isso, gente. Foi muito bom. Só tenho a agradecer. E muito obrigado aos participantes todos e aos seus comentários. Vamos fazer render este debate e ver se a gente consegue fazer essa grande articulação que vocês estão propondo aí. Vamos lá. Tudo bem. Valeu, gente. Força aí. Valeu, Ivo. Obrigada. Tchau, Antônio. Tchau, gente. Tchau, boa noite a todos. Boa noite vocês que estão aí, que eu não pude ver vocês, infelizmente. A gente não está vendo. Vai chegar essa tecnologia. Um dia. Eu espero que a gente ainda esteja aqui quando ela chegar. Senão é questão de fé. Tem que aproveitar. Tchau.